Oi pessoal, eu sou Heloísa do canal Arte em Telhas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz essas peças de madeira, usando madeira reaproveitada. Pode ser usado qualquer tipo de madeira, madeira nova, MDF, mas eu usei madeira de sobras de construção mesmo. Espero muito que vocês gostem. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E vamos ao vídeo. Eu copiei do computador o molde, o desenho. Então eu coloco, já tenho até um vídeo no canal mostrando como que eu faço. Eu não imprimo, eu só coloco em cima da tela e dou o zoom para ficar do tamanho que eu quero. Eu não quero esse cavalo muito pequenininho, e aqui o rabo dele na imagem estava colado, eu separei um pouquinho. Eu vou fazer um cavalinho e uma rena. Agora só falta recortar aqui e passar para madeira. Poderia ser também com carbono, mas eu prefiro fazer o recorte. Eu comprei essa madeira aqui na Leroy Merlin, custou acho que R$20. É bem pequena, é uma madeira bem bonita, já vem assim pronta. Dá para ser feito nessa, mas eu vou usar uma outra madeira, uma madeira de resto de obra também. Vou tentar cortar na outra, se não for possível eu corto nessa. Então eu vou começar cortando meus moldes e riscando na madeira. Como a minha outra madeira está muito feia, eu vou passar as brilhadeiras para tirar toda a sujeira dela primeiro, para depois poder desenhar. Aqui eu já comecei a passar a esmerilhadeira, só para vocês verem a diferença. Aqui tem até cimento, o outro lado também está bem feio. Eu vou lixar primeiro só um lado e vou já cortar, riscar para cortar, e depois eu lixo o resto, só para facilitar para fazer o corte. Conforme a posição que a gente faz, acaba ficando marcado aqui da serra, da esmerilhadeira, mas eu já não ligo muito não. Recortei meu cavalinho, mas como eu disse, se quiser pode usar um papel carbono, deixa só o desenho e coloca o carbono. Eu gosto de fazer o contorno. Faz um risco bem forte para que apareça bem, que na hora de cortar vai facilitar. Eu já cortei, deixa eu colocar um peso. Eu já cortei um cavalinho. O primeiro que eu fui cortar quebrou, eu estava usando essa broca, essa serra aqui, mas ela é muito grossa, então ele estourou. E com a serra fininha dá muito mais certo. Estou usando essa outra aqui, que ela é bem fininha, ela consegue fazer essas curvas. E tem que cortar bem devagarzinho, porque na hora das curvas queima e também pode forçar muito a máquina, às vezes estraga até a máquina. Mesmo assim ainda queimou algumas partes. E essa parte aqui eu não olhei, que a minha madeira tinha uma marca aqui de um prego, eu acho. Como é madeira reutilizada, não me atentei a isso. Eu vou tentar depois tampar, talvez com massa, e dar uma lixadinha, que esse cavalinho aqui vai ser pintado. Para fazer essa parte do balanço, eu usei uma outra madeira. Eu usei essa madeirinha aqui, que eu comprei lá na Leroy. Eu gosto de comprar esses pedaços aqui, eles têm 1 metro. Essa daqui, se eu não me engano, ele tem 5 centímetros. É uma madeirinha bem mole de cortar. Então eu risquei e cortei 2. A gente vai colocar 2. E vai precisar de uma parte para fazer uma madeirinha para colocar aqui, unindo um ao outro, para o nosso cavalinho poder ficar em pé. Então talvez eu use uma outra madeirinha que eu tenho aqui, poderia ser palito de sorvete. Eu risquei 2 aqui nesse pedacinho de madeira. Eu tô riscando essa rena também, fiz o molde, copiei no computador. E vai ser também um cavalinho, um balancinho. Eu não sei se eu vou conseguir cortar esses detalhes. Então, quando eu for cortar, eu vou começar pelos detalhes. Assim, se a madeira quebrar, eu não vou ter perdido todo o trabalho de fazer
todas essas partes. Cortei aqui um pouco. Agora essa ponta do rabinho eu não posso deixar por último, eu não posso vir daqui para lá. Eu tenho que vir primeiro nele porque ele é mais fino. Se eu deixar por último ele vai quebrar. E agora eu vou fazer essas partinhas aqui do chifre primeiro. E depois eu corto o resto. Tô tendo que dar muitos cortes, que nem aqui. Aqui eu vou ter que dar um outro corte, aqui também. Mas eu acho que vai valer a pena, vai ficar legal. Se não quebrar, né? Porque se quebrar eu já tenho que parar por aqui. Deu certo, consegui cortar. Agora a gente vai ter que dar uma lixada, dar uma acertadinha em algumas partes. Aqui eu bati a serra, mas até o momento deu certo. Agora eu vou cortar o outro cavalinho e os pezinhos que eu já marquei. Os pezinhos eu vou cortar nessa madeira, é bem mais fina. Vai ser rapidinho, depois eu lixo tudo. Para montar os cavalinhos, eu cortei aqui 5 centímetros de um palito de sorvete mesmo. Eu cortei vários pedacinhos e tô emendando. Como o meu corte não é tão reto, tá dando um pouquinho de trabalho para conseguir colocar. E eu tô colando tudo com cola branca. Então eu começo aqui calculando mais ou menos. E depois eu tenho que calcular a outra perninha também do cavalo, se vai dar certo onde eu tô marcando. Então, ele é com a perna bem abertinha assim, então tem que dar um pouquinho mais de espaço. Dá um pouquinho de trabalho que tem que segurar, que a cola branca demora a secar. Então eu faço uma parte, vou segurando com um pouquinho de paciência, colo a outra também. E pode colocar uma no meio, é opcional. Vou mostrar a outra que tá colada aqui. Como eu tô fazendo 3 peças, já deu para colar. Essa daqui já tá bem firme. Eu coloquei 3 palitinhos. Eu só esqueci de lixar um pouquinho os palitos, então ainda vou fazer isso. Já poderia colar as duas partes, mas eu vou pintar primeiro e depois eu colo. E essa peça aqui eu acabei cortando e não vi que tinha uma marca de prego. Como a madeira é reutilizada, eu não vi que tinha essa marca de prego do outro lado. E como eu vou pintar de branco, então não tem problema. Eu vou usar massa corrida de parede mesmo. Vou colocar um pouquinho aqui, deixar secar, lixar. Se precisar, coloca um pouquinho mais, que às vezes ela fica para dentro. E vou fazer a pintura. Vou pintar inicialmente todas as peças de branco. Eu passei a primeira demão de branco. Estou usando mais o pincel, porque tem muitas curvas. Eu peguei um pincel assim, com cerdas bem compridas e macio. Poderia ser menor, mas assim tá ótimo. E quando dá eu também uso o rolinho, mas só nas partes mais retas. Para pintar eu estou usando tinta de parede mesmo, tinta fosca, mas também dá para ser usado PVA. Eu tenho os dois aqui, mas como eu já estava usando a tinta, eu resolvi continuar usando a tinta de parede mesmo. Então eu passei uma demão, passei um pouquinho só a lixa em alguns lugares para tirar algum excesso. Essa aqui é a parte que eu tampei, que eu coloquei a massa corrida e lixei, nem aparece. Eu sei que é ela porque ela ficou um furinho do outro lado, esse eu não tampei, vou deixar assim mesmo. Então agora eu vou vir de novo, vou passar outra demão de branco. Eu escolhi branco, mas pode ser qualquer uma outra cor.
com uma baguncinha aqui. Eu passei 2 de mão de branco, ficou bem legal. Essa parte de baixo eu dei uma lixadinha, acho que eu vou deixar assim mesmo, não tem problema, que vai ficar sempre embaixo. Eu dei uma lixadinha para poder dar uma acertada, para ele não ficar mais caindo. E agora eu vou dar uma falsa pátina. Eu falo dar uma sujadinha. Então eu já fiz alguns testes aqui. Eu vou usar o betume da Judéia e água rás, diluído em água rás. Você pode usar o betume menos diluído, mais diluído. Aqui eu diluí bem. E ele ficou assim, bem, um marrom bem mais claro. E eu fui fazendo só nos cantos. E depois eu passei o pincel. Tem que ser bem, tirar bem o excesso. Eu achei aqui uma revista velha, que parece jornal. Eu tô tirando todo o excesso aqui. Para que ele fique bem seco. O pincel tem que estar bem seco para a gente não acabar manchando tudo. Eu faço a mistura num potinho. Agora eu vou colocar um pouquinho mais de betume aqui para me deixar mais grosso. E vou fazer as outras 2 peças. Se quiser pode deixar assim, se quiser pode pintar de outra cor. Mas o meu vai ter uma sujeirinha. Aqui embaixo eu fiz um teste. E eu passei com a esponjinha, não deu muito certo. Foi sujando muito. Ficou bem forte em alguns lugares. Então eu vou fazer com pincel mesmo. Estou usando um pincel pequeno, porque as peças são pequenas. E depois a gente tem que lavar com água rás. Então vou acrescentar mais um pouquinho aqui. Se achar que ficou muito forte, pode esperar secar e passar a tinta por cima. Ou pega uma lixa, dá uma lixadinha de leve, dá uma desgastada nele que também fica legal. Então eu vou sujando aqui as minhas peças e já veio para finalizar. Já mostro para vocês como que vai ficar. A minha reninha, eu acabei escurecendo muito esse lado. Aqui até o que eu gostei, mas aqui eu escureci demais algumas partes, então eu vou passar um pouquinho a lixa, ver se melhora. Se não melhorar, eu pinto de novo. Eu ainda não vou colar as minhas peças no lugar para poder movimentar aqui, que eu vou amarrar uma cordinha, colocar alguma coisa aqui, então vai ficar mais fácil assim. E por último eu colo. Com os cavalinhos prontos, já estão pintados, eu só não colei. Agora a gente vai fazer a decoração. Separei aqui algumas coisinhas. Para a rena eu quero colocar vermelho. Não tinha um tecidinho bonito, então eu peguei essa fita aqui mesmo. Tirei um pedacinho dela. Queimei, para que não ficasse desfiando. E eu só vou colar nela. Achei aqui alguns detalhes também. Eu fui procurando o que eu tinha. Separei aqui algumas coisas. Queria 2 estrelinhas dessa bem pequena, mas eu não tenho para me colocar aqui. Então eu vou colocar de um lado só. E a inspiração que eu peguei, ela também tinha aquele que faz barulhinho, esqueci o nome, no pescoço, mas eu também não tenho, o que eu tenho aqui é muito grande. Então eu vou colocar, fazer um lacinho. Talvez com esse ou com essa outra fitinha aqui, só para dar um detalhe. Então eu vou começar por essa. Aqui eu separei outras coisas, feltro, pedacinhos, retalhos de couro, fitinha, não sei ainda como que eu vou fazer os outros, mas eu vou colocar alguns detalhes neles. Tô colando com cola universal. Aqui eu achei esse feltro marrom. Já cortei nesse formato aqui, porque eu andei fazendo os testes. Se eu deixar muito reto, ele não dá muito certo, porque meu cavalinho tem aqui muito empinado. Eu achei que assim ficou mais bonitinho. Então eu cortei assim e cortei no couro.
as tirinhas de couro que eu já cortei aqui. Eu vou fazer uns detalhes assim. Aqui, preso aqui, vou dar uma olhada em alguma imagem e vou fazendo aqui. Vou decorando meu cavalinho e por último eu colo. Já colei aqui algumas partes. Eu fiz essa que eu já tinha mostrado, de couro sintético. Então eu colei essa tirinha por baixo primeiro. Daí colei a selinha dele. E colei esses pedacinhos de couro aqui. Esses pedacinhos que eu havia cortado. Aqui eu coloquei uma argolinha. Fui colando tudo com cola universal. E agora eu tô fazendo uns detalhes aqui. Não contente dele estar assim, eu ainda tô fazendo alguns detalhes. Eu queria meia pérola bem pequena, mas eu não tenho. Então eu achei esse pedacinho, alguns pedacinhos disso daqui. Eu acho que ele era de alguma roupa, de calça jeans. Não lembro bem do que ele era usado, do que eu tirei e guardei. Era a aplicação de alguma coisa. Eu costumo guardar as coisas. Então eu só separei aqui os pedacinhos e eu tô colando. Para fazer essa parte, eu tô usando cola de lantejoula. Dá certo com essa também, mas essa geralmente sai um pouco mais, fica mais difícil de fazer o acabamento. Então aqui eu já fiz desse lado. Coloquei aqui. A volta aqui também. Aqui já até secou. E agora eu vou fazer o restinho aqui. É só colocando os pinguinhos e acrescentando as miçanguinhas aqui na metade. Poderia ser feito também com aquela cola dimensional, aquela tinta dimensional. Eu acho que também dava certo. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima!